É muito curioso, e eu coloco isso como sexto elemento tirado do Hamlet, que no Hamlet esteja talvez o primeiro núcleo da autoajuda contemporânea. Polônio, o homem vazio. Polônio, o homem da retórica. Polônio, o homem em que ninguém suportava seu jeito empolado. Polônio dá ao filho os conselhos mais sábios, práticos e diretos para a felicidade. Quando Laertes volta para estudar em Paris, Polônio lhe dá os seguintes conselhos que eu vou sintetizar da tradução do Milor Fernandes. Não expressar tudo o que se pensa. Ouvir a todos, mas falar com poucos. Ser amistoso, mas nunca ser vulgar. Valorizar amigos testados, mas não oferecer amizade a cada um que aparecer na sua frente. Evitar qualquer briga, mas se for obrigado a entrar numa, que seus inimigos o temam. Usar roupas de acordo com a sua renda, sem nunca ser extravagante. Não emprestar dinheiro a amigos, para não perder amigos e dinheiro. E por fim, ser fiel a ti mesmo, e jamais serás falso com ninguém. Estes conselhos, absolutamente lógicos, coerentes, é a primeira vez que a sabedoria é sintetizada em alguns versos. E é a primeira vez que alguém diz o princípio que no futuro se transformará na gênese da autoajuda. Ser fiel a ti, seja fiel a você, e você será fiel a todas as pessoas. Essa é uma ideia muito interessante porque é enunciada pelo homem mais estúpido da peça, que é Polônio. Ou seja, ouça seus conselhos, mas não sigam sua prática. Ofélia tinha acabado de dizer ao irmão algo parecido. Quando o irmão lhe aconselha virtude, ela diz, mas não seja como alguns pastores, que aconselham virtudes aos fiéis, mas seguem outro caminho. Ofélia já havia advertido porque naquela época terrível, alguns pastores diziam uma coisa na igreja e faziam outra atrás. Era um momento muito difícil, o fim do século XVI. Há um elemento fabuloso dentro do Hamlet que nos remete a um recurso que será muito usado, inclusive em novelas futuras. Uma peça dentro da peça. A consciência da realidade, usando uma linguagem técnica, o signo do signo. O mundo do Hamlet passa a ser mais real, porque o mundo da peça é mais irreal. Colocar uma peça dentro da peça, um filme dentro de um filme. Colocar este tipo de representação é algo que reflete uma consciência de dois planos. Um plano que se aproxima mais do real e um plano que pretende ser mais interpretativo. Há uma consciência terrível nele, que é sobre a política. A peça, como tudo em Shakespeare, tem um viés político. A frase mais citada da política shakespeariana é quando o príncipe diz: há algo de podre no reino da Dinamarca. Hamlet sente que a corte está tomada pela corrupção. Hamlet não sabe bem o que fazer. Hamlet não pode se apoiar no tio, não pode se apoiar na mãe, não sente firmeza em Polônio, e são mandados a eles dois amigos, que são, na verdade, alcaguetes, Rosencrantz e o Guildenstern. Hamlet tem que dizer: há algo de podre no reino da Dinamarca. Diz o grande Harold Bloom, dos maiores especialistas em Shakespeare, nos seus 2 livros sobre o Hamlet. Um capítulo do livro Shakespeare e a Invenção do Humano, e outro que é um livro inteiro dedicado ao Hamlet, que é Hamlet, Poema Ilimitado, um trecho citado do Polônio. Diz Harold Bloom, foi a consciência que o envelheceu. A consciência catastrófica da mazela espiritual que assola o mundo, que ele internalizou e que não quer ser chamado a curar, tão somente porque a verdadeira causa de sua versatilidade é o impulso rumo à liberdade. Faz séculos, os críticos concordam que o maior apelo do Hamlet é o paradoxo. Nenhum outro personagem da alta tragédia parece tão livre, mas o mal de Elsinore é o mal de todo tempo e lugar. Todo estado tem algo de podre, e os que têm sensibilidade semelhante à de Hamlet, cedo ou tarde vão se rebelar. Há uma categoria de pessoas, dando um conselho político hamletiano, que são as pessoas felizes. Essas pessoas felizes no Brasil seriam aquelas que acreditam profundamente, muitas pessoas acreditam, que a corrupção está a cargo de um partido. As pessoas que acham que a corrupção está a cargo de um partido e que bastaria tirar esse partido do poder para que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país, são pessoas muito felizes.
São pessoas que substituíram cultos como do Papai Noel e do Coelhinho pelo culto da corrupção isolada. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que um ou outro partido não sejam notáveis pela corrupção. Eu estou dizendo aquilo que eu venho dizendo seguidas vezes em muitas manifestações, na televisão ou em textos, que a corrupção que Hamlet nota começa no leito da sua mãe na Dinamarca. A microfísica do poder. A corrupção começa no andar pelo acostamento. A corrupção começa no recibo de dentista comprado para entregar um imposto de renda. A corrupção continua no atestado médico falso entregue pelo pai para justificar o filho, que apenas vagabundeou para a prova. A corrupção continua com o colega, que na aula de ética política em filosofia assina a lista pelo colega, estudando Spinoza e a sua ética. A corrupção continua em todos os lugares e apenas numa ponta do iceberg, como o último elemento da corrupção, ela chega a um partido, a um governo e a um poder. Se a corrupção fosse de um grupo, eu seria uma pessoa profundamente feliz. Rejeitaria Hamlet, adotaria Paulo Coelho. Seria uma pessoa absolutamente tranquila, porque a partir deste momento eu teria consciência que eliminando aquelas pessoas que são do mal, eu estaria livre. Hamlet, na sua consciência, vai percebendo que o mal vai por todos os lados, inclusive nele. E a consciência, como ele diz no seu mais famoso monólogo, Hamlet é responsável por quase metade das falas da peça. No seu mais famoso monólogo, ele vai dizer: a consciência nos torna covardes. Porque quanto mais eu envelheço, e Hamlet envelhece muito nos atos finais, é um dos mistérios da peça, Hamlet dá um salto cronológico. Quanto mais eu envelheço, mais eu tenho medo. Quanto mais eu tenho medo, mais eu vou tendo consciência do mundo. Eu comentei um dia numa aula que, diante de uma piscina nova numa casa em Florianópolis, eu desci como desce uma pessoa na minha idade. Primeiro botei a ponta do pé para ver a temperatura da água. Depois, segurando na escada com uma firmeza notável, fui afundando aos poucos, sem saber a profundidade da piscina, ou se eu passaria mal, ou se eu poderia estar. E finalmente, aos pouquinhos, e molhando o Chile, os Países Baixos, as áreas europeias, eu fui afundando na piscina. Meu sobrinho de 18 anos se atirou na piscina. Ele tem 18, eu tenho 52. A consciência nos torna covardes. Eu jamais vou hoje a qualquer lugar sem reserva de hotel, planilha Excel, com tudo anotado. Eu não saio sem remédio, just in case, para isso ou para aquilo. Levo guarda-chuva, casaco, lenço. E se precisar, um papel higiênico escondido na maleta, porque pode ser que não tenha. Jovens nunca saem de guarda-chuva à rua, jamais. Guarda-chuva é sinal de idade, sempre. Jovens jamais acreditam que vai chover sobre eles. E se chover, eles se esconderão da chuva. E eu acredito que sempre choverá sobre mim. Naquele momento, a consciência nos torna covardes. Eu levo óculos extra, eu levo guarda-chuvas, eu levo casacos. Quanto mais eu envelheço, maior fica a necessaire dos remédios em particular. O que significa isso? Eu percebo que a vida tem riscos e que a ignorância é uma bênção. Ou seja, quanto menos eu soubesse dos riscos do mundo, melhor eu faria. E o que fazer com essa consciência? O que fazer com o fato que eu sei que enquanto os outros gritam dia 31 de dezembro, feliz ano novo, eu digo, vai ser um ano igual a todos. Só que mais velho e um ano mais próximo da morte. E como dizer isso sem estragar a festa dos outros, né? Enquanto eles cantam este ano, quero paz no meu coração, quem quiser ser um amigo que me dê a mão. E eu penso, cada vez terei menos amigos, porque eles estão morrendo ou se afastando. Porque a ignorância é uma bênção. É uma bênção profunda. Ou seja, todo Estado tem algo de podre. E quando eu sei que a mudança de um governo não é a mudança de uma estrutura, eu não vou ter a expectativa, a alegria daquela nova posse no dia 1º de janeiro com o novo partido que vai restaurar a ética num país, enfim, transformado.
E quando alguém me diz, na ditadura militar era melhor, eu digo, era uma beleza. Era uma beleza. Eu lembro dessa beleza, deste paraíso que era. Né? Ai, Dom Pedro II era ético, então eu listo 10 escândalos do Segundo Império para as pessoas. A consciência é um peso. Como seria bom imaginar que nós tivemos um imperador inteiramente simpático e um período em que, apesar da repressão, a ética tivesse dominado. Como seria bom. Só que não foi assim. A democracia, pelo contrário, trouxe à tona todas as mazelas do nosso mundo, e este é o defeito da democracia. Ela nos dá a consciência do que somos, e por isso esse espelho de Oscar Wilde, esse espelho de Dorian Gray, é desagradável, porque a medusa é a górgona que nos contempla, como na obra de Caravaggio, na Galeria degli Uffizi.